Essa semana, um amigo meu me fez uma pergunta que foi muito interessante. A pergunta foi o seguinte: Cristiano, quando é que a chave, de fato, ela virou na sua vida e as coisas mudaram significativamente? Essa pergunta dele me fez lembrar de uma viagem internacional que eu fiz. E foi a partir daí que eu considero que, de fato, as coisas mudaram na minha vida financeira, na minha vida profissional, de forma significativa. Então, no vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito disso, dessa chave que virou na minha vida. Como foi, quando foi, que viagem foi essa que eu fiz e o que aconteceu, o que eu fiz para poder conseguir fazer essa viagem e o que mudou. Então, respostas como essa e mais 3 dicas valiosas para você poder realizar a viagem dos seus sonhos é que eu vou te contar aqui também no vídeo de hoje. E isso pode te ajudar não só a viajar para fora do Brasil, como também aqui dentro, ou realizar qualquer sonho na sua vida. Seja ele conhecer os personagens da Disney, ou passear de gôndolas pelas vias de Veneza, talvez até mesmo tirar aquela foto romântica em frente à Torre Eiffel, ou andar de iate nos fiordes noruegueses. Seja isso ou seja o que for, essas dicas vão te ajudar muito a você alcançar resultados extraordinários. Então, junta todo mundo, vem comigo, vamos juntos, bora vencer. Cristiano Honda na área, e no vídeo de hoje nós vamos falar justamente disso, pessoal. Quando é que aconteceu uma virada de chave na minha vida financeira, na minha vida profissional? E como eu já falei há pouco tempo atrás, isso aconteceu quando eu fiz a minha primeira viagem internacional. Bom, vamos lá aos detalhes de como é que foi, como é que aconteceu tudo isso. Era o ano de 2016, dezembro de 2016, quando eu ouvi de um amigo meu uma propaganda muito top a respeito desse país. E ele falou o seguinte: olha, Cristiano, uma coisa é você saber a respeito desse lugar por ver notícias ou por ler em jornais, revistas, e outra coisa é você pisar ali. Ali é um lugar diferente, se você for, você vai mudar de vida. E eu, cheio de sonhos, muitos objetivos a realizar, logo aquelas palavras entrou dentro do meu coração e eu decidi então fazer aquela viagem. Só que havia um grande empecilho, galera. Qual que era? A falta de dinheiro. Porque naquela época eu não estava tão provido de recursos financeiros que me possibilitasse fazer uma viagem internacional. Só que eu aprendi na vida que a maioria das coisas não são por questão de condição, e sim por questão de administração. Então, eu tomei 3 atitudes, e essas atitudes me ajudaram a conseguir realizar esse sonho, essa vontade, esse desejo de viajar para esse país. Só que antes de eu entrar nas dicas, que país que foi esse? Será que foi Estados Unidos, Suécia, os Emirados Árabes? Bom, todos esses países, sim, eu já fui logo depois que eu fui para esse primeiro. Mas o primeiro país que eu visitei, que eu tive uma virada de chave na minha vida, foi o país de Israel. Aí você pode me perguntar, mas Cristiano, Israel? Por que Israel? Assim como eu ouvi desse amigo meu, Marcelo, de fato, pessoal, Israel tem uma coisa diferente. Se você não sabia, ali primeiramente é o berço da humanidade. O primeiro homem, a primeira mulher foram criados pelo menos ali naquela região de Israel. Não só por causa disso, mas porque ali também é um palco de milagres, de história de superação, de pessoas que tiveram uma virada de chave na vida. Posso citar aqui, como por exemplo, o rei Davi, o segundo rei de Israel, que saiu de um pasto e chegou a ocupar uma posição de rei, líder da nação de Israel. Uma virada de chave significativa que ele teve. E por que não falar do filho dele, Salomão, o homem mais rico e mais sábio de toda a humanidade, que não teve ninguém tão rico e sábio antes dele, nem na época dele, nem depois haveria, conforme a Bíblia mesmo nos garante isso. Então, por causa disso e também por quê, gente? Porque ali é que viveu, ali é que nasceu, ali é que morou aquele que foi o maior vendedor de sonhos, aquele que pegou 12 homens que eram totalmente incultos e fizeram deles homens que mudaram a história da humanidade. Estamos falando aqui de quem? De Jesus, aquele que soube de fato e aquele que viveu o que é uma superação. Nada parou Jesus.
nada impediu os planos e objetivos que ele tinha aqui nessa terra. Então, isso para mim era razão suficiente de estar ali, poder conhecer, pisar naquela terra e poder, mais que isso, poder abençoar aquela terra, aquela nação. Porque, como disse o Marcelo, uma coisa é você ler a respeito de Israel, outra coisa é você estar ali, pisar no lugar onde tudo aconteceu, onde o mar se abriu, onde mortos ressuscitaram, onde grandes milagres aconteceram e poder também abençoar aquele lugar. E por isso, então, eu fui para Israel conhecer aquela terra. Como eu disse, eu não tinha tantos recursos que me possibilitassem fazer essa viagem internacional. Mas as dicas que eu quero deixar com você que eu fiz, que me ajudou a realizar esse sonho, foi o quê? Primeiro, gente, antes de entrar aqui na dica, eu tenho certeza e convicção que nem todo mundo está pronto para essa conversa. Por quê? Porque você pode não crer naquilo que eu creio. Você pode não considerar os mesmos pensamentos que eu tenho. Mas uma coisa é certa, por mais que você não creia naquilo que eu creio, você não pode negar os resultados que nós vamos alcançando aí com o tempo. Essa virada de chave, essa mudança de vida, isso é inegável. Então, respeito, né, a sua fé, respeito a sua crença, mas que fique então aqui como inspiração esse fato que aconteceu na minha vida, essa experiência que eu tive, talvez nem que seja para poder te inspirar. Agora, sobre as dicas, primeira dica que eu quero te dar, que eu fiz, que me ajudou a alcançar esse sonho, realizar essa conquista, a obter essa conquista. Primeira coisa foi orar. Sim, orar, porque quando você ora, você entrega nas mãos daquele que tudo pode. Então, eu que não tinha condição, eu coloquei nas mãos de Deus, a quem tudo podia, Jeová Jireh, o Deus provedor, para que abençoasse, me desse o recurso necessário para que eu pudesse alcançar essa conquista. Segunda coisa, eu sacrifiquei, eu ofertei. Porque, pessoal, existe uma lei, e essa lei ela é universal, que é a lei da semeadura, que diz que o que você planta, você colhe. Então, final de dezembro para início ali de janeiro de 2017, final de dezembro de 2016 para janeiro de 2017, eu fiz uma oferta e eu dei o nome dessa oferta que abençoasse ali o reino de Deus, abençoasse outras vidas, chamada de viagem para Israel. Eu desprendi de um valor financeiro que eu tinha e eu ofertei. Assim como quando você quer colher laranja, você planta semente de laranja, e como você quer colher manga, você planta semente de manga. Então, eu sonhando, eu querendo, eu almejando viajar para Israel, eu plantei uma oferta, uma semente chamada Viagem para Israel. Só que detalhe, gente, não estou falando aqui com vocês de teologia da prosperidade, não estou falando aqui de tomar lá da cá, não estou falando aqui de comprar bênção, eu estou falando aqui de você ter uma atitude de fé. Por isso que eu disse que nem todos estariam prontos para essa conversa. E respeito, entendo, se a sua fé, se a sua crença não condiz com aquilo que eu creio. Mas seguindo, então eu fiz isso. Logo após fazer essa oferta, passado ali mais ou menos cerca de um mês, esse amigo meu me chamou e falou assim: Cristiano, se de fato você quiser ir, gente, isso sem eu falar nada com ele, ele apenas tinha me falado da viagem, entrou no meu coração e eu estava orando, buscando em Deus um auxílio, uma coisa, algo que me ajudasse a realizar esse sonho. E ele me chamou para uma conversa, isso era mais ou menos ali em meados de janeiro de 2017, e ele me falou: olha, se você realmente quiser ir, eu vou abençoar a sua vida e vou investir em você e você vai poder ir, eu pago para você, depois você me paga da forma que der. Na hora, galera, eu fiquei super feliz, eu fiquei super contente. Porém, eu sabia que se eu fizesse isso, se aceitasse aquela oferta, eu ia estar totalmente endividado. Então, eu fiquei muito feliz pela iniciativa e disposição que ele teve em me ajudar, mas eu recusei e continuei ali orando. E aí, fui buscando de Deus uma direção, e com isso, o que eu fiz? Eu me empenhei, eu me esforcei ainda mais, trabalhei. Naquela época, eu tinha uma moto, que era a primeira XRE 300 que eu comprei. O que eu fiz? Eu peguei essa XRE, vendi com o dinheiro dela, eu paguei a viagem e continuei trabalhando ali para poder juntar o dinheiro para poder levar para a viagem. Porque uma coisa, na viagem internacional não é só a viagem em si, mas tem o custo da viagem também. Então eu tinha que me preparar financeiramente para poder estar ali e poder comer, poder passear e poder participar das atrações daquele lugar. Então foi isso, gente. O que eu fiz? Eu orei, eu sacrifiquei ofertando e eu trabalhei. Essas três coisas que eu fiz me ajudaram a realizar o sonho. E quando eu estava voltando dessa viagem, já no aeroporto de São Paulo, aterrissando aqui no Brasil, um amigo meu, parceiro meu na época de vendas, o Alan, que tinha uma loja de carros em Matosinhos,
onde eu trabalhava com ele. Na verdade, eu tinha um espaço na loja dele em que eu atendia os meus clientes. Esse espaço era um espaço muito limitado, porque até também era muito pequeno o local nosso de trabalho. Ele me liga falando o seguinte: olha, Cristiano, tive que tomar uma decisão, tem que consultar, porque primeiro eu não consigo falar com você, e segundo, tem que ser muito rápido. Apareceu uma oportunidade nós alugarmos uma outra loja, um espaço maior, mais confortável para poder trabalhar, e eu entendo se não der para você, mas o custo da loja vai subir um pouco devido a nós mudarmos para esse outro local, para podermos trabalhar de forma mais digna. Galera, na mesma hora eu entendi que aquilo ali já era o começo da manifestação de Deus, do resultado de ter estado ali naquele lugar, de ter vivido aquela experiência. E de lá para cá, as coisas de fato mudaram significativamente. Assim que voltei, então nós mudamos para uma loja muito maior, mais confortável, e eu que tinha apenas ali 1% de participação daquela loja, foi passando o tempo, fui tendo 10%, ele 90%, depois o 20%, ele 80%, depois 30%, ele 70%, até chegar em novembro de 2022, quando ele me chamou para uma conversa, o Balan me chamou para uma conversa e me perguntou se eu teria interesse em comprar a parte dele. Ou, se eu não quisesse comprar a parte dele em 100% da loja, ele iria vender para uma outra pessoa e eu ficaria ali naquele mesmo lugar com a outra pessoa trabalhando. Mas Deus foi tão bom, tão generoso, que consegui comprar a parte dele ali da loja, assumir 100% daquele espaço. E assim, as coisas foram crescendo, caminhando, onde 6 meses após, estávamos abrindo uma outra loja na cidade de BH, 6 meses depois em Contagem, depois de mais 6 meses reinauguramos a loja de Belo Horizonte. Enfim, gente, e agora então, já aí quase 2 anos, 3 anos, estamos nessa carreira empreendedora, vendendo motos e realizando sonhos. Bom, esse momento é o que eu considero como um start, assim, um inicial de uma virada de chave na minha vida financeira, profissional, em que eu vivi, de fato, uma melhora significativa em meus resultados. E aquilo que aconteceu comigo, eu tenho certeza que pode acontecer com você também. Basta, claro, você primeiramente, você crer, você tem que acreditar em você. Segundo, você tem que colocar nas mãos de quem tudo pode. Coloca nas mãos de Deus. Se você não tem um recurso, Ele tem. Terceiro, se empenha, se dedica e saiba e lembre do seguinte: a maioria das coisas na vida não são por questão de condição, e sim por questão de administração. Então, administre o recurso que está na sua mão. Aquilo que você considera como pouco, pode ser pouco hoje, mas se você souber trabalhar, esse pouco vai vir a ser muito. E isso é o que vai te levar aonde você quer chegar. Então, pessoal, ficando por aqui, eu deixo um forte abraço. Se você puder, deixa aqui um forte like nesse vídeo, que vai me ajudar bastante a alcançar outras vidas e outras vidas saberem de que existe um Deus que tudo pode, que pode mudar vidas, tirar a gente do passo, levar a gente para o palácio, assim como ele fez com Davi. Existe um Deus que tem o poder de vencer a morte, de vencer todas as dificuldades e conseguir realizar os planos e objetivos. Existe, pessoal. Então me ajude a compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, porque meu nome é Cristiano Honda e com prazer eu te digo, esse é o canal Vence Rico. Que Deus abençoe a todos, mais uma vez um forte abraço, partiu e tchau!